crianças, boa tarde. Bom, hoje vamos falar na nossa aulinha, vamos começar com a nossa atividade de português. A atividade do arco-íris nós colocamos ontem aí na plataforma e ainda tem criança me devendo essa atividade. Quem não pegou na escola a folhinha para pintar, não tem problema. Pega e desenha no caderno de artes, mas eu preciso até amanhã dessas folhinhas, tá? Vai valer pontuação essa folha, é muito importante, ok? E a tia pediu que vocês colocassem o uniforme para ficar mais padronizado, ficar bonitinho, todo mundo arrumadinho, porque a tia vai fazer um vídeo para colocar lá na página da escola. Então vamos para a aula de português? Peguem a apostila 2 de vocês, a apostila 1 pode guardar, porque nós não vamos usar mais. Guarda com carinho, até porque tem matéria lá e vocês podem ter dúvidas. E peguem a apostila 2, tá? Que é a do Sabichão. Aqui tá escrito quinto ano, mas é porque tem as duas matérias aqui pra mim, tá bom? A minha é diferente da de vocês. Vamos abrir na página 11, que tá falando sobre pronomes pessoais, tá bom? Aqui tá pronome pessoal, tá no singular, mas é a mesma coisa, pronomes pessoais. Bom, os pronomes, eles são uma classe gramatical, tá? Assim como o verbo, substantivo, advérbio, adjetivo, eles são uma classe gramatical. Nós já aprendemos algumas esse ano, né? Revimos algumas também. Nós já falamos sobre os numerais, sobre os artigos. Começamos a falar um pouquinho sobre os verbos e vamos continuar falando. Verbos a gente vai falando o ano todo. E agora nós vamos falar sobre os pronomes, tá? O que são os pronomes? Os pronomes, eles são usados para a gente trocar o substantivo ou o adjetivo pelo pronome, tá? Para não ficar repetitivo. Por exemplo, se eu falasse assim, a Ana Clara conversa muito com a Nicole na sala de aula. Eu precisei trocar a Ana Clara e a Nicole de lugar para que a Ana Clara e a Nicole não fiquem conversando. Não fica uma coisa chata? Fica. Então, a gente troca pelo pronome. A Ana Clara e a Nicole ficam conversando na sala. Para que elas não fiquem conversando, troquei de lugar. Pronto. Em alguns momentos a gente pode até tirar, né? Não colocar o pronome, não colocar o substantivo, porque não vai fazer mudança na frase, tá? Então, para não ficar essa repetição chata, existem os pronomes. Eles facilitam o entendimento, deixam mais rápido, mais prático e menos repetitivos, tá? Então, aqui tem uma plaquinha para vocês. Aqui, ó. Essa plaquinha aqui, que tá mostrando para vocês os pronomes pessoais, tanto o reto quanto o oblíquo. Existem essa diferença dos pronomes para que seja mais organizado, tá bom? Então, tem os pronomes do caso reto, que são os pronomes diretos. Os pronomes, eles têm 3 pessoas e podem estar no plural ou no singular. São esses pronomes que nós usamos para fazer as conjugações dos verbos. Então, a primeira pessoa do circular sou eu. A segunda pessoa do singular é tu. A terceira pessoa do singular, ele. A primeira pessoa do plural, nós. A segunda pessoa do plural, vós. E a terceira pessoa do plural, eles. Ok? Então, a primeira, a segunda e a terceira pessoa, ela só se transforma no singular e no plural. Então, assim, no singular, sou só eu. No plural, eu já tô com mais pessoas, então viramos nós, tá? No singular, é só tu. No plural, já juntou mais pessoas, são vós. Esses são os que nós menos usamos, tá? No nosso dia a dia. Mas também é muito importante a gente saber porque, por exemplo, algumas regiões do Brasil, como lá no sul, eles usam bastante esses pronomes. Eles falam muito tu, né? Lá eles usam muito tu, o vós. Então é importante que a gente saiba, porque se for o caso de repente, você se mudar, você migrar, você já sabe se comunicar, porque você já sabe conjugar o verbo direitinho, tá bom? E aí, esses pronomes, no caso reto,
eles têm também, vamos dizer assim, uma família. Então, o eu é o caso reto. No oblíquo pode virar me, mim, comigo. Ele estava comigo. Isso pertence a mim. Me dá bolo. Então, nesse caso, o pronome é oblíquo, ele não é direto, mas você sabe de quem tá falando, tá? Depois tem o nós. No oblíquo fica nos, nós e conosco, tá? Ele nos convidou. Joana veio andando conosco. Nós iremos ao mercado. Então, esses são casos oblíquo da terceira, da primeira pessoa do plural, tá? No singular, na segunda pessoa, nós temos o tu. E aí, no caso oblíquo, fica te, ti e contigo. Eu te dedico essa música. Eu te conheci faz tempo. Eu vou embora contigo. Então, são frases que nós podemos estar utilizando esses pronomes. Quando nós falamos da segunda pessoa do plural, no caso oblíquo, pode ficar vós, vos ou convosco. Como eu disse, esses são os que nós menos utilizamos, mas em algumas regiões do Brasil são bastante utilizados. Depois tem a terceira pessoa do plural, do singular, desculpa, primeiro singular, que é ele ou ela, tá? A gente usa muito ele, mas tanto faz ele ou ela, não tem problema mudar o gênero, não vai mudar o contexto nem a conjugação, tá? E aí o caso oblíquo pode ser o, a, lhe, se, consigo. E no plural pode ser os, as, leis, se e consigo também, tá bom? Então, nós usamos essas frases, esses pronomes, nós usamos muito, 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 muito os pronomes no dia a dia. Só que a gente não sabia qual era essa classe gramatical e agora nós estamos aprendendo. Aí aqui na 2 está falando para vocês assim: copie os trechos em que o narrador descreve um fato ocorrido. Aonde que vocês vão procurar isso? É nesse texto aqui que nós já fizemos na semana passada. A ficção pode se tornar realidade. Esse texto aqui, ó, começa aqui embaixo, tá? Tem essas duas folhinhas aqui também. Vocês vão procurar uma frase em que ele conta uma história que está acontecendo com ele, tá? Então, tem que ter um dos pronomes oblíquos ou o pronome reto da primeira pessoa do singular, tá bom? Depois, na letra B, tá falando com ele e com seus amigos. Portanto, na primeira pessoa do plural, que é quem? Nós. Você vai ver uma frase em que tenha o nós ou algum pronome oblíquo da primeira pessoa do plural, tá? A letra C tá falando com outra pessoa, portanto, na terceira pessoa do singular. Terceira pessoa do singular, no caso, ele. Então, você vai procurar uma frase lá que tá falando, por exemplo, ele mergulhou e viu o submarino. Já tem a palavra ele, tem o pronome ele, então você pode copiar essa frase aqui, tá bom? É isso que vocês vão fazer no número 2. Depois, nós iremos para a página 12, no pronome pessoal e coesão, tá? Os pronomes contribuem para deixar o texto coeso, ligando uma ideia a outra ou retomando algo que já foi dito. Como eu falei, lembra que eu falei que não precisa ficar repetindo? Toda hora a gente fica falando, Maria foi ao mercado, Maria comprou ovo, Maria comprou limão, Maria ficou em dúvida se levou o dinheiro. Fica chato, né? Então a gente vai trocando. Maria foi ao mercado, ela comprou ovo e pão. Depois ficou com dúvida se havia levado o dinheiro, tá? A gente, como eu falei, em alguns momentos a gente pode até mesmo tirar tanto pronome quanto substantivo, tá? Aí aqui tem um trecho que é para vocês lerem, que tá assim: quer dizer que o capitão
eventualmente vai à terra firme. Conseil observou. Consultei o mapa de Nemo e disse: se realmente é assim, de certo, escolhe as ilhas mais desertas. Bom, a letra A está perguntando para você, esse pronome em destaque identifica o que, quem, as pessoas que estão falando, com quem está se falando, ou de quem está se falando. No caso, ele é quem? A pessoa que está falando, a pessoa com quem ele está falando, ou a pessoa de quem está falando. Para pensar, ó, eu estou falando. Estou falando com quem? Com você, com tu. E vamos falar de quem? Dele, ele, tá? Então, a primeira pessoa é quem está falando, a segunda pessoa é de quem está falando, com quem está falando, e a terceira pessoa é de quem está falando. Então, já dei uma dica aí. A letra B está falando, o pronome ele nesse trecho se refere a quem? Ou seja, quem escolhe as ilhas mais desertas? Vocês têm que reler aquele texto para vocês conseguirem realizar essas atividades, tá? Aí tem aqui, Conseil, Capitão Nemo ou Professor Aronnax, Aronnax. Vocês têm que dizer aí, tá bom? Desculpa porque já tá um pouquinho claro, a tia já tá com dorzinha na vista, tem hora que embaraça aqui. Número 4. Releia outro trecho. Perplexo, seguiu o capitão até a polpa do submarino, onde Ned e Conseil estavam nos esperando. Esse pronome identifica as pessoas que estão falando, com quem se está falando ou de quem está se falando. Você vai ver, tá? E aí você vai marcar. Só tem uma opção correta. A letra B, a mesma coisa. O pronome nos, nesse trecho, se refere a quem, ou seja, quem estava sendo esperado. O professor Aronnax e o Capitão Nemo, o professor Aronnax, Ned Conseil, ou Ned Conseil e Capitão Nemo. Você vai marcar a opção correta. Tem que ler o texto para vocês saberem. Número 5 tá assim, releia mais um trecho. Uma caçada, Ned exclamou, quando lhe mostrei o bilhete. Esse pronome identifica quem? Aí você vai marcar de novo. A pessoa que está falando, a pessoa de quem está falando, ou a pessoa com quem está falando. Você vai marcar a opção correta. O pronome lhe corresponde a ela, a nós ou a ele. Você vai marcar. A quem se refere o pronome em destaque? O pronome em destaque é esse aqui, o lhe. Ou seja, a quem foi mostrado o bilhete? A Ned, ao Capitão Nemo, a Conseil ou ao professor Aronnax? Você vai marcar aí a opção correta, é só uma, tá? Depois, vocês irão para a página 16. Não, 14. Viu? Tô ceguinha. 14. Os pronomes pessoais do caso reto nem sempre são expressos na frase. Como eu falei, em alguns momentos a gente tira, né? Porque a gente já falou, Maria foi ao mercado, ela comprou pão e banana. Depois, ela teve dúvida se esqueceu o dinheiro, né? Mas a gente pode falar, depois ficou com dúvida se esqueceu o dinheiro. A gente pode tirar o pronome sem fazer uma modificação na frase. Vai dar para entender quem esqueceu. Ela que a gente está falando. Quem é ela? Dona Maria, tá? Número 6. Quais pronomes poderiam constar no início dos trechos a seguir? Assinale a alternativa correta. Nós, eles ou eu. Você vai marcar. A letra B está assim. Eu senti como se estivesse em outro planeta. Quem? Nós, eles ou eu. Você vai marcar também. 7. Por que é possível omitir os pronomes em algumas situações? Porque o verbo dá pistas sobre quem fala ou a quem se refere, porque os pronomes não são importantes para a compreensão do texto,
você vai marcar a opção correta. Aí aqui está explicando para vocês que para evitar repetições num texto, o que pode tornar a leitura cansativa, é possível substituir uma palavra por outra. Por exemplo, um substantivo como Capitão Nemo por um pronome ele. Aí aqui tem um exemplo para vocês. Capitão Nemo convidou-nos para um passeio submerso. Capitão Nemo foi o primeiro a sair do Nautilus. Então, olha só, aqui embaixo ó, já tem uma modificação. Capitão Nemo convidou-nos para um passeio submerso. Ele foi o primeiro a sair do Nautilus. Então, nós já trocamos o substantivo próprio pelo pronome. Aí aqui tá falando, é também possível eliminar uma palavra, né, ou um substantivo ou o pronome, desde que isso não deixe o texto confuso. Então aqui, ó, Capitão Nemo convidou-nos para um passeio submerso e foi o primeiro a sair do Nautilus. Quem foi o primeiro a sair do Nautilus? Ele. Ele quem? O Capitão Nemo. Então não houve mudança, não houve dificuldade de compreensão, porque você já sabe de quem estava falando, você já viu o pronome, o substantivo pessoal, e você já viu também, o substantivo próprio, e você já viu também o pronome pessoal, né? Então você já sabe de quem está falando. Então tirar o pronome, tirar o substantivo, não altera o entendimento, não confunde. Assim, a gente só tira o substantivo e o pronome se a gente deixou bem claro já de quem a gente está falando. Aí pode ficar sem o substantivo e sem o pronome, sem deixar confuso, tá? Mas para não haver a repetição ali exagerada, toda hora repetindo o substantivo próprio, a gente troca pelo pronome. Pode ser o pronome pessoal? Pode. Pode ser o pronome oblíquo? Pode também, tá? Às vezes não tem o pronome pessoal, no caso reto, mas tem o oblíquo, tá? Não tem problema algum, a gente pode fazer essa troca, porque o eu sou quem falo, é a primeira pessoa, tanto do plural ou do singular. É a primeira pessoa, é a pessoa que está falando. A segunda pessoa, tanto do singular ou do plural, é a pessoa com quem está falando. Eu, primeira pessoa, estou falando com tu, você, que é a segunda pessoa, tá? E eu posso falar também da terceira pessoa, que é eu estou falando da pessoa, dele, ele, eles, ela, eles. Lembrando que não tem diferença entre o pronome no feminino ou no masculino, ele ou ela. Faz o mesmo sentido, é a terceira pessoa do singular ou do plural, tá bom? Não modifica você falar ele ou ela, tá? O gênero não altera o sentido, tá bom? Um beijo, façam com calma as atividades. Um beijão.